Então, boa noite a todos, boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí mais uma aula ao vivo aqui no canal do Tio Frota. É isso aí. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os componentes na formação de preço. Então, hoje a gente vai fazer uma análise, desses principais componentes e vamos avaliar também quais são as principais abordagens, as principais abordagens que são utilizadas para formar os preços, né, de produtos, tá bom? E vale lembrar também, gente, que a formação de preço é algo que também se faz necessário não somente para produtos, mas também para empresas que prestam serviço, né? Então é importante a gente avaliar de forma constante, né, todos os custos, tá? Todos esses elementos formadores de custo de uma empresa, né? E a partir desses elementos a gente consegue quantificar, mensurar, né? Então a gente vai estudar justamente isso, tá bom? Então a gente, vai fazer aqui uma breve apresentação do que nós vamos falar no decorrer da aula, e o que é importante a gente entender aqui de início, né? Na aula passada, a gente passou a conhecer o caso aí da Joana e Marcos, né? Joana e Marcos, que são produtores de lanches, né, vegetarianos e orgânicos, né? Então são produtos aí de uma alimentação saudável. E aí nós acompanhamos a realização, né, de todo esse estudo a respeito aí da percepção que se tem sobre os concorrentes, né, a percepção de valor dos clientes, até o ponto, né, em que a gente definiu ali qual seria a estratégia a estratégia de preço para se adotar, tá? Né, dentro daquele negócio. Então, para acompanhar o trabalho de hoje, né, então para a gente acompanhar, mais uma vez a situação aí da Joana e do Marcos, a gente vai aprender aqui novos conceitos, né, nessa aula de hoje, né? Como eu disse, a gente vai avaliar algumas abordagens que tratam aí, né, dos principais componentes da formação de preço. Então, nós teremos aqui a apresentação de algumas informações, né, sobre como as empresas elas definem os preços, né? E aí, para isso, a gente vai, né, utilizar a abordagem de precificação, né, com base, né, no custo, na concorrência ou também na percepção de valor para os clientes. Então, para cada uma dessas abordagens que a gente vai colocar aqui na aula de hoje, né, a gente vai conhecer que componentes devem ser considerados, né, isto é, né, os diferentes tipos de custos, né, os tipos diferentes de custos, as informações que podemos ter a respeito da concorrência, né, e fatores que influenciam aí a percepção de valor por parte do cliente. Então vamos lá. No caso da aula de hoje, né, no caso em questão, né, nós vamos aprender aqui com relação à situação da empresa, no caso dos produtores de lanche, né, que é no caso aí os nossos personagens. Nesse caso aí, né, dessa atividade, nós temos aí algumas dificuldades encontradas, né, que são bastante comuns nas diversas empresas, né, que está aí tentando calcular o rateio, né, dos custos. E aí a gente vai observar o cálculo, por exemplo, do rateio dos custos indiretos, também a questão de diferenciar, né, preços por produtos similares. Então, por exemplo, né, quando se trata de uma lanchonete, né, você tem um cardápio diverso, né, diversos sabores de lanches, com custos diretos, custo, né, que é o custo de produção também diferenciado. Por exemplo, se eu for fabricar como é uma lanchonete que vai trabalhar com produtos vegetarianos, né, então, por exemplo, eu vou fazer uma pizza, né, então, os produtos que eu vou fazer dessa pizza saudável, né, ela vai, ali eu vou ter, do custo de produção dessa pizza vai ser diferente do custo de produção, por exemplo, de um sanduíche, né, que eu possa estar comercializando aí nesse estabelecimento. Então, a gente vai considerar esses fatores, né, na hora de definir preço.
Outro tipo de problema também inerente a esse processo de produção e também, né, inerente ao próprio estabelecimento em si, que é a questão das comissões para a equipe de venda, né? Então, por exemplo, se vamos supor que se a empresa, aqui no caso em questão, ela, além de ter os custos, né, que ela possui, né, os custos do seu processo produtivo, se além desses custos, né, ela tiver, né, outras despesas, né, ou como eu coloquei aqui, né, até mesmo vamos supor que essa empresa ela pague comissão, ela pague aí uma comissão para os seus colaboradores, né, principalmente para a equipe de venda, né, uma comissão para a equipe de venda, caso as vendas elas sejam realizadas por uma equipe interna, né, ou também na porcentagem de participação, né, dos parceiros de vendas, como no caso que nós estamos acompanhando, né? Então a gente pode ter aí algo que precisa ser mensurado, não somente o custo de produção em si, mas também custos que são destinados à comercialização daquele produto, tá? Então essas questões a gente vai apresentando e vai avaliando no decorrer das aulas, aqui no decorrer da aula de hoje, tá? Então vamos lá. O que é que não pode faltar em termos de conteúdo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa avaliar, né, são as abordagens que a gente vai utilizar para mensurar, né, para avaliar aí os componentes que a gente utiliza na formação dos preços. Então, a primeira abordagem que a gente vai trabalhar é a abordagem com base em custos, né? Então, o que é essa abordagem baseada em custos, né? O que é que ela nos traz, o que é que ela tem de efetiva, tá? Então, quando eu vou falar de uma abordagem baseada, né, em custos, eu vou trazer aqui alguns elementos que é importante que a gente entenda, né, que vocês estão visualizando aí no slide, que o primeiro elemento é o seguinte, né, historicamente, a precificação, historicamente, a precificação realizada, né, com base no método Cost Plus, ou seja, é um método que considera custo mais a margem, que é o método, inclusive, o mais comum utilizado no estabelecimento de preços, né? Porque é um método que é oriundo da contabilidade. Então, esse método ele conduz ao que os autores aqui colocam, né? Tanto Nagel como Hogan, que eles chamam, né, denominam isso de prudência, né? O que é isso? O que é prudência? A prudência ela leva a empresa a determinar o seu preço de forma a gerar um retorno sobre os custos, ou seja, mensura o custo, né, e estabelece um preço que possa gerar um retorno sobre esse custo, desde que eles, né, evidentemente, sejam averiguados de forma correta, né? Então, por exemplo, para mensurar o custo de produção de uma pizza do tamanho G, né, então eu tenho que avaliar a quantidade de componentes, né, os ingredientes que vai pegar para poder produzir essa pizza. Então, eu tenho que ter um rateio, né, de todos os custos envolvidos, não só os custos diretamente ligados ao processo de produção, né, mas também custos indiretos, né? Então, tudo isso a gente tem que mensurar. Por exemplo, a mão de obra, né? Quantas pessoas da minha empresa estão diretamente ligadas ao processo produtivo, né? A energia que eu utilizo, a quantidade de gás que eu utilizo, né, por mês. Então vamos supor que eu tenha por mês um custo aí, eu utilizo 2 cilindros de gás por mês, né, que isso pode totalizar um valor de R$ 140. E se eu uso 2 cilindros por mês e eu consigo fabricar, no caso, 100 pizzas, então, né, eu tenho que ratear esse custo do gás para essas 100 pizzas. Então, é por isso que é importante a gente entender dentro dessa abordagem de custo, né, que é uma prudência, né, que leva a empresa a determinar a determinar seu preço de forma a gerar um retorno sobre o custo, tá? Então, isso é um fator importante na hora de avaliar e na hora de considerar esse método, tá? Na hora de considerar esse método, essa abordagem
né, na hora de formar os preços, tá bom? Um ponto importante, né, também que a gente precisa considerar é que, teoricamente, né, historicamente, esse método, como eu coloquei aqui, né, ela é uma precificação realizada, né, com base no método cost plus, ou seja, custo mais margem, e teoricamente a gente pode entender que esse método ele representa uma orientação para a lucratividade. No entanto, na prática, nem sempre isso é alcançado, né? Por quê? Não, isso ocorre porque é muito difícil você estabelecer o custo unitário de um produto, visto que ele normalmente ele vai variar de acordo com o volume efetivo de produção, né? Por exemplo, se eu produzo 10 pizzas, né, e eu compro uma quantidade de trigo mensal para produzir essas 10 pizzas, acontece que se eu tiver uma maior demanda, né, eu vou ter que consumir mais trigo. E se eu continuar comprando esse trigo direto do supermercado, ou seja, comprando direto né, numa rede de supermercado local, né, que normalmente eu possa ter ali, inclusive, né, um valor mais caro, né, então seria mais interessante, devido ao volume de produção que eu estou tendo, comprar direto no distribuidor, né, em grande volume, e com isso garantir um custo menor, né? Então a gente tem que entender que, né, variavelmente, conforme o volume efetivo de produção, né, às vezes isso acaba tornando difícil, né, você estabelecer de forma bem precisa o custo unitário de um produto, né? Mas lógico que isso não isenta a importância da gente mensurar de forma unitária o custo de um produto que a gente tem aí na nossa empresa, tá? No caso aqui em questão, que a gente vai trabalhar, né, a mensuração de um custo unitário, né, dos itens que serão comercializados pela empresa, tá? Aqui da dupla, né, desses dois empreendedores que a gente está analisando aqui na aula, tá? Que são dois empreendedores, né, que a gente colocou aí, que é a Joana e o Marcos, que vão produzir, né, dois empreendedores, Joana e Marcos, que são produtores de lanches vegetarianos e orgânicos, tá? Então, quando a gente vai falar, né, no caso de produtores de lanches, né, no caso aí da Joana e Marcos, né, a gente vai encontrar algumas peculiaridades dessa atividade que acabam deixando ainda mais interessante, né, como isso deve ser feito. Um ponto, gente, que a gente precisa considerar, de qualquer forma, o administrador de marketing, né, o profissional da área de marketing, ele não pode, em hipótese alguma, ignorar os cálculos, né, que a área contábil faz. Por isso que na aula passada a gente colocou bastante essa questão, né, da relação, né, do profissional de marketing com a área de finanças, né, principalmente para, né, com base nesses relatórios contábeis, nesses relatórios de mensuração do custo, é possível, né, a gente ter ali uma melhor tomada de decisão. Então, o administrador de marketing, esse profissional que atua, né, na parte mercadológica, ele não pode, né, ignorar os cálculos, né, que os contabilistas tomam muitas vezes, né, muitas vezes não, na verdade eles tomam sempre, eles devem tomar por base sempre, né, a compreensão, com base na compreensão, né, dos custos relativos a um produto, né, e você precisa, né, evidentemente conhecer quais são esses custos relativos. Então, o que é importante a gente considerar, né? Os autores, né, base da aula de hoje, eu já até inclusive citei aqui, né, tanto o Nagel como o Hogan, em 2008, eles fazem uma classificação, eles classificam, no caso, o método de precificação exclusivamente com base em custos como um método tático. Por exemplo, isso porque, por exemplo, ao determinar o preço, né, por exemplo, você determina o preço com base apenas naquela margem desejada a priori, isso acaba levando aí uma determinada perda de oportunidade, perde-se aí a oportunidade de trazer para a empresa uma parte do valor real percebido pelo cliente com relação ao produto, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu desejo, né,
de margem, né? Conforme o que eu fiz, vamos supor que eu fiz uma avaliação que foi a seguinte, né? Vamos supor que eu quero vender, né? Eu fiz ali, eu vi que o custo, né, de um produto é R$ 20, tá? R$ 20, certo? E aí a margem que eu pretendo ter, né, em cima desse custo, né? Então eu mensurei o custo unitário, né? E, por exemplo, ó, vamos supor, o custo unitário de um produto é R$ 20, né? E eu quero uma margem aí de 80%, né? Então, por quanto é que eu tenho que vender, né, esse produto, né? Se o custo dele se o custo dele é R$ 20, o custo unitário de um produto, e eu quero vender ele, né? Ganhar aí, ganhar entre aspas, né? Ou seja, eu quero uma margem de 80% desse produto. Então, se o custo dele foi 20, né? Então, se eu jogar mais 80%, o preço de venda que eu vou colocar, no caso, né, meu PV, o preço de venda vai ser de 36. Acontece que, né, foi o que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, vamos supor que o custo unitário do produto é R$ 20 e eu decido vender a R$ 36 porque a margem que eu coloquei nesse produto foi de 80%, né? Então, o que é que eu estou fazendo aí? Quando eu utilizo esse método de precificação exclusivamente com base em custos, né, como método tático, então o que é que vai acontecer? Eu estou determinando o preço apenas com base na margem desejada a priori. E o que está acontecendo? Eu estou perdendo a oportunidade de trazer para a empresa também uma parte do valor real percebido pelo cliente com relação ao produto. Por quê? Por exemplo, o que acontece? A minha margem de 80%, eu consegui chegar. Então, assim, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se o custo unitário dele é 20 e a minha margem de 80% que eu quero para cada produto, né, que eu espero atingir para né, para cada um desses produtos aí, eu vou vender por 36. Só que eu não estou considerando aqui a percepção do cliente. Por quê? O que acontece? Vamos supor que o mercado em si eu consiga mensurar com base na percepção do cliente que o cliente está disposto a pagar 40. Então, o que acontece? Se eu utilizar simplesmente, né, como fator de precificação o meu critério só de margem, ou seja, margem de 80% no caso desse exemplo, o que é que vai acontecer? Eu estou deixando de ganhar. Eu estou deixando de ter uma capacidade de lucro maior. Por quê? Porque a minha margem esperada é de 80%, eu vendo por 36, porém o mercado está disposto a pagar R$ 40 por esse produto. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar, né? A gente está falando aqui dessa abordagem baseada com base, né? Essa abordagem com base em custos, mas a gente também não pode esquecer dessa outra variável que é, né, o próprio mercado em si, né? Ou seja, no mercado a gente consegue mensurar o valor real percebido pelo cliente com relação ao produto, tá? Então, o administrador de marketing, gente, ele precisa, né, de certa forma, é preciso que ele conheça, né, quando vai se aplicar essa abordagem, tá? Então, o que o administrador de marketing precisa conhecer, né, quando
aplica essa abordagem são, e aí ele vai ter que considerar, que eu acabei de destacar aqui, ó, é importante considerar custos fixos e custos variáveis relacionados ao produto ou serviço em questão, tá? Então, isso é um ponto também que esse profissional ele não pode deixar de considerar. Então, ele precisa conhecer quando a gente aplica essa abordagem de custo, é muito importante esse conhecimento sobre os custos fixos e variáveis relacionados ao produto em questão. Então, por exemplo, né, a gente até colocou isso na aula passada. Quando eu falo de custo fixo, né, o que é esse custo fixo? São todos aqueles que, independentemente da quantidade produzida, comercializada e vendida, existem, né, eles vão existir de qualquer forma. Por exemplo, o aluguel, né? O aluguel, né? O aluguel seria um exemplo, né, de custo fixo, né? Então, aquele aluguel daquele espaço de produção, salários dos funcionários, tá? Bom. E aí tem um detalhe, por exemplo, tem empresas que ele coloca o salário do funcionário como custo fixo, é classificado como custo fixo. Mas na hora de calcular o custo, né, de um determinado produto, se faz um rateio. Ou seja, né, você vai encontrar também na literatura e alguns exemplos que é pego também o salário das pessoas que trabalham no processo de produção diretamente ligada ao processo produtivo, e rateiam esse salário conforme a quantidade produzida, tá? Então, quando eu falo de custo fixo, né, o salário, por exemplo, do pessoal do escritório, né, o salário do pessoal do administrativo, né, então são salários que eles vão se manter fixos, independentemente do volume de vendas, né? Então, toda empresa é importante se mensurar quais são esses custos fixos. Já os custos variáveis, né? Já os variáveis, né, os custos variáveis, o que é que a gente precisa entender? Eles estão ligados diretamente a essa quantidade produzida ou comercializada ali do serviço. Por exemplo, né, o exemplo deles, por exemplo, a matéria-prima utilizada, vamos supor, né, vou botar aqui um exemplo, matéria-prima, né? Matéria-prima. Então, vamos supor que eu tenho uma fábrica de sapato, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma fábrica de sapato. O couro que eu utilizo no processo de produção, né, o couro, ele é uma matéria-prima, certo? Que vai ter uma variação conforme o meu volume de produção. Quanto mais sapato eu vou fabricar, maior será a quantidade de couro utilizado no meu processo produtivo, tá? Então, é muito importante se considerar também, né, os custos fixos, né, aluguéis, né, os custos variáveis, no caso, por exemplo, a matéria-prima, né, tá bom? Todos esses, né, custos fixos, todos eles, né, como aluguel, salários, tá bom? Despesas, né, mensalidade da internet que a empresa utiliza, esses são custos fixos. E os variáveis, aqueles que estão relacionados ali, né, à produção ali do produto e o serviço, né, em determinado período, tá? Outro ponto que a gente precisa considerar, né, com relação a esses custos variáveis, a gente tem tanto a matéria-prima utilizada, né, o frete na comercialização, os impostos sobre o faturamento, né, a comissão de venda. Então, por exemplo, se eu tenho comissão para minha equipe de venda, então quanto mais é vendido, maior vai ser essa comissão. Ou seja, por isso que isso é classificado como custo variável, tá?
Os impostos sobre o faturamento, ou seja, é um imposto que incide sobre o faturamento. Se eu faturo 10 mil, eu vou pagar um valor de imposto referente a esses 10 mil, mas no mês seguinte eu já faturo 15. Meu imposto tende a subir, certo? Então, tanto nessa questão da computação, né, de se computar os custos fixos quanto os variáveis, o administrador de preço, né, a pessoa que cuida dessa formação de preço, ele não pode se esquecer de considerar também, gente, o que nós colocamos aqui, que são os custos indiretos, tá? Até colocar aqui, eu acabei não citando, tá? Que é os custos indiretos, tá? Custos indiretos, tá? Que são aqueles que a empresa tem e que não estão diretamente ligados à produção ou àquela comercialização específica do produto, né? Então, por não estarem ligados à produção, os custos indiretos, né, são chamados aí, né, de despesas, tá? Então, né, são chamados aí de despesas, né? Então, por exemplo, material de escritório, né? Certo? Material de escritório são despesas, tá? São despesas que eu vou ter, né, dentro da empresa, tá bom? Ok? Outra informação que a gente precisa entender, que é a questão na hora de se calcular, né, os custos totais de um determinado produto. Então, vamos lá. Quando a gente fica de posse, ou seja, a partir do momento que a gente tem mensurado todos os custos, né, a gente tem mensurado, quando a gente está de posse do custo total do produto, que é resultante ali, né? O custo total é a soma. E aí vocês viram até naquele cálculo da aula passada que eu mostrei para vocês, que o custo total vai ser o que? A soma dos custos fixos, né? E variáveis. Então, a partir da formação desse custo total, é que é possível definir um preço para o produto, né, após a determinação da margem desejada, certo? Aquilo que eu coloquei para vocês na aula passada que a gente vai ver agora aqui, como é que a gente procede com relação a isso, tá? Então, eu vou projetar aqui lá no Paint, para a gente fazer aqui uma análise bem direta, ó. Por exemplo, aquilo que eu coloquei para vocês lá. Vamos supor, na aula passada a gente colocou, né? O custo fixo, ele é R$ 9.000, né? Certo? Custo, né? Variável, vamos supor, o custo para se fabricar uma unidade do meu produto, ou seja, o meu custo unitário, ele vai ser, né, composto aí pelos custos que vão variar conforme o meu processo de produção, né? Então, matéria-prima, certo? Insumos que eu vou utilizar no meu processo produtivo, tá? Então, tudo isso tem que ser mensurado. Então, vamos supor, né, partindo do princípio que para se fabricar uma unidade do meu produto, eu gasto quanto? R$ 20, né? Que foi o que eu coloquei na aula passada. Então, se a empresa comercializa, né, 1.000 unidades de um determinado produto, se ela produz e comercializa aí 1.000 unidades de um produto, quanto é que vai ser esse custo total? Então, o custo total vai ser, né, os 9.000 mais o meu custo variável, ou seja, que é o custo que eu tenho para cada unidade produzida,
multiplicado pelo meu volume de produção. Então, meu custo total, né? Então, meu custo total, ele vai ser justamente esse somatório, né? Então, eu vou ter nesse custo total, né, o custo total de produtos, eu vou ter, né, esse valor, ele vai ser resultante, né, da soma de custos fixos e custos variáveis, tá? Ok? E aí é possível, né, se determinar a margem desejada a partir da mensuração desses custos, né? Por quê? Eu só consigo verificar, vamos supor, né? Ah, professor, eu quero, como eu disse aqui para vocês agora há pouco, né? Eu quero ter uma margem, né, de 80%. Então, se o meu custo de produção, né, por unidade é de R$ 20, se eu tenho uma margem de 80%, eu vou vender esse produto aí, então meu preço de venda vai ser estabelecido por 36, né? Então, nós temos aqui, né? Então, a partir dessa análise é que a gente consegue entender, definir preço, é que a gente consegue também mensurar o custo total do produto e a margem desejada conforme, né, que foi esperado ali pelo negócio, de acordo com esse custo que foi mensurado, tá? Então, o que é que a gente precisa entender, né? Quando a gente vai analisar o processo de custo, então a fórmula representa a margem bruta, ou seja, a margem antes de se descontar os impostos, né? Ou seja, as comissões de vendas, outros custos que você pode ter na empresa também são os custos com relação a cartão de crédito e outros. Então, quando a gente utiliza essa abordagem, né, cost plus, as empresas elas selecionam o valor dessa margem de acordo com seus objetivos. Por exemplo, uma empresa que tem por objetivo a maximização de lucro. O que é que vai acontecer? Aí ela vai escolher uma margem alta, né? Se ela consegue visualizar que no mercado há, por parte do cliente, uma capacidade de pagamento bem significativa, então eu posso colocar uma margem, por exemplo, de 150%, né? Vendo por 20, né? O custo é 20, e eu vou vender, aí eu jogo 150 em cima desses 20, e a partir disso eu estabeleço o meu preço de venda. Por quê? Porque o meu objetivo é a maximização de lucro. Eu posso escolher uma margem alta. Enquanto uma empresa que ela já deseja ampliar a sua penetração no mercado, ela já pode escolher uma margem baixa, né? Considerando aí que a intenção dessa empresa é entrar no mercado e ganhar visibilidade. Porém, é importante que ambos os casos, né, evidentemente que o primeiro caso de maximização de lucro, isso já é mais provável, mas é muito importante que nessas estratégias de penetração de mercado, é muito importante que a margem estabelecida, que evidentemente vai ser uma margem baixa, é importante que ela cubra todos os custos, inclusive os impostos, porque se eu não conseguir cobrir, papai, já era. Aí eu já tenho um problema aí grave, porque eu não vou ter capacidade de geração de lucro. Então, outros tipos de margem também são usados, né, como indicadores de negócio, né, a questão da margem líquida, né, que representa aí o lucro final do negócio, e a margem de contribuição, que indica quanto a venda de um produto contribui para cobrir as despesas e ainda assim gerar lucro na empresa. Então, gente, teoricamente, às vezes a gente fazendo a leitura aqui do que está no slide, fica difícil a gente visualizar. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender isso através dos números, né? Então a gente trabalha aqui de forma teórica, vê o que é que, né, os principais autores falam, a gente cita exemplo e a gente vai ver isso dentro de uma abordagem mais prática. Por exemplo, se a gente for utilizar para formar o preço, né, dos nossos produtos,
Mas se a gente for utilizar a abordagem, né, do custeio por absorção para precificação cost plus, por esta abordagem, né, a base de custo é o custo unitário de produto de custeio por absorção. Por exemplo, ó, vamos considerar aí essa tabela, né, essas informações que estão aí na tabela, tá? Então, o que é que essas informações estão nos trazendo aí? Deixa eu mexer aqui, para depois deixar ela paradinha aí. Pronto. Deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Então, analisem aí a tabela. Ó, o que é que a gente tem aí? Custos. Então, a gente está observando que um determinado produto, os materiais diretos, ou seja, todos os materiais que estão diretamente ligados, né, à produção de um produto, ou seja, por unidade, vão totalizar aí R$6. Ou seja, para produzir uma unidade de um produto, eu gasto, né, eu vou ter um custo aí de R$6 de material direto. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né, que eu falei lá de salário como, né, um custo fixo. Mas aí o que acontece? Né? Desse conjunto de salário, tem aqueles salários que são das pessoas que trabalham, né, na linha de produção. Então, o que vai acontecer? É a mão de obra direta. Então, a mão de obra direta ligada ao meu processo produtivo, ou seja, eu fiz ali o rateio, então eu tenho ali R$4 por unidade. Então, a mão de obra direta representa aí R$4 por unidade produzida. Os custos variáveis indiretos de produção representam aí R$3. Os custos fixos, aqueles, né, ou seja, são custos fixos, que não estão diretamente ligados à produção, no caso são custos indiretos de produção, totalizam aí R$70.000, que são os custos fixos de operação da empresa, né? São os custos fixos da empresa, tá? Despesas que são variáveis, né, de venda e administrativa, né? Eu tenho aqui um valor também já estimado, né? Ou seja, para cada unidade produzida eu tenho uma despesa variável aí de R$2 por unidade. E tenho também as despesas fixas de venda, né? Ou seja, despesas que são fixas e administrativas que dão R$60.000. Por exemplo, se eu fosse perguntar aqui para você de cara, quanto é que é o custo fixo total da empresa? Você vai pegar 60 mais 70, né? Que vai dar aí R$130.000 é o custo fixo total dessa empresa. Somando aí os custos fixos indiretos. Observe que nessa tabela eu estou fazendo aqui todo um rateio, né? Eu tenho aqui todos os custos, né, relacionados ao meu processo de produção, né? São os custos diretos, materiais diretos, como também custos variáveis, custos fixos e despesas fixas também foram estabelecidas. Então, se a gente considerar esses dados que se referem aí às estimativas de custo, como é que a gente pode, né, mensurar isso, né, dentro de uma prática utilizando a abordagem do custeio por absorção? Isso aqui, gente, como eu falei para vocês, é conteúdo para vocês contemplarem lá na disciplina de administração de custos, de gestão de custos, tá? Vocês vão ter uma disciplina de análise de custo. Eu já ministrei essa disciplina, mas atualmente quem está com ela esse semestre, esse período, é o professor Júnior. Então, eu estou antecipando alguns pontos, alguns cálculos aqui, até mesmo para facilitar, né? Quando vocês entrarem nessa disciplina, eu não sei se vocês já estão pagando ela agora, mas aí é bom que dá esse reforço, tá? Porque eu não gosto de trabalhar a parte mercadológica, eu não consigo trabalhar
a formação de preço sem me aprofundar nesses elementos referentes a custo, tá? Então, por isso que a gente está utilizando também essa análise. Então, vocês vão ter aqui essa tabela, tá? E aí, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, primeiro passo é o quê? Calcular o custo unitário do produto, certo? Então, vamos lá. Considere a produção. Então, a gente vai calcular o custo unitário do produto, considerando aí a produção de quantas unidades desse produto? 10.000 unidades, ok? Então, o que é que a gente vai entender aí, ó? Eu tenho nessa tabela duas colunas, uma coluna referente aos custos e o valor. Então, vamos lá. Quanto é o custo direto? Lá na tabela anterior, a gente colocou quanto? 6 por unidade. Mão de obra direta, 4. Custos variáveis indiretos de produção, né? Que a gente colocou na tabela anterior, 3. Custo fixo indireto de produção. Eu falei na tabela anterior que foi quanto? 70 mil reais. É o custo fixo indireto de produção. Só que aqui, ó, eu quero saber quanto é esse custo fixo indireto de produção por unidade. Então, meu amigo, é simples. Se eu disse que o custo fixo indireto de produção é 70 mil, né? Se eu disse que esse custo de produção é 70 mil e eu estou considerando a produção aí de 10.000 unidades, então se eu pegar 70 mil dividido por 10, vai dar quanto? 7. Então, quanto é o meu custo unitário do produto? 20 reais, né? 6 mais 4, 10. Com mais 3, 13. 7, 20. Então, o que é que eu posso afirmar? Que o custo para se produzir uma unidade do meu produto é quanto? 20 reais, tá bom? Então, considerando isso, o que é que a gente precisa fazer? Então, a gente vai determinar o percentual de markup, né? O que é isso? Markup sobre o custo de absorção, que vai ser o ROI exigido vezes o investimento empregado mais despesas de venda administrativa dividido pelo custo unitário do produto vezes vendas unitárias. Então, vamos aplicar na fórmula. Suponha, né, que a empresa, né, que a Rita, ela invista 100 mil reais em ativos operacionais, ou seja, a empresa que investiu 100 mil reais em ativos operacionais para produzir 10.000 unidades e que ela tem uma despesa de R$ 2 por unidade, mais 60 mil reais de despesas fixas e que seja exigido um retorno, um ROI, ou seja, um retorno operacional aí sobre o investimento de 20%. E aí é só jogar na fórmula. O que é que a gente vai encontrar aí? Um markup, ou seja, aqui uma forma da gente mensurar, inclusive, o meu markup, que é o indicador, ou seja, é o que eu espero ter de margem em cima do que eu produzo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 20% vezes 100, né? Ou vezes 100 mil, conforme a fórmula aí, ó. Aí você vai pegar isso, somar 2 vezes 10 mil mais 60. Ou seja, você vai fazer essa operação aqui matemática e aí você vai encontrar, né, um markup aí de 50%. E quando a gente joga isso aqui para fazer o resultado operacional, né, ou seja, o quanto eu vou ter de retorno, né, sobre a minha operação,
Aí a gente faz uma demonstração, ó. Quanto é a receita? Vamos supor, né, que a receita ela é obtida com base aí num preço, né, de R$ 30 por unidade, né? Por que 30? Quanto foi o markup que eu encontrei agora há pouco? Se eu pegar, por exemplo, 20 mais 50%, vai dar 10, né? Então, se eu pegar, ó, aqui, ó, o slide anterior, quanto foi que a gente encontrou de margem? De margem que eu vou colocar, né, com base nos valores aqui atribuídos, eu encontrei um markup de 50%. O que é que isso significa? Que eu vou estabelecer uma margem de 50% em cima do custo do meu produto. Se o meu produto ele foi, né, o custo unitário dele é 20, o meu markup é 50, então 50% vai dar o quê? 30, né? Por isso que eu tenho aqui, a minha receita vai ser o quê? R$ 30 vezes 10 mil unidades, que vai dar quanto a minha receita? 3 mil. Quanto é o meu custo do produto vendido? A gente sabe que o custo por unidade é 20. Se eu pego 20 vezes 10 mil unidades vendidas, vai dar quanto? 200 mil. Quanto é que dá o resultado operacional? Ou, quer dizer, o resultado bruto. O resultado bruto vai ser o quê? Os 300 mil menos os 200 mil. Sobra quanto de resultado bruto? 100 mil. E quanto é que dá as despesas administrativas de venda? Né? Então, vamos lá. Aqui, as despesas administrativas e de vendas está dando aqui um valor de quanto? 80 mil. Por quê? Se eu vou pegar 2 por unidade vezes 10, vai dar 20, mais 60, 80. Se eu pego aqui, ó, 100 menos 80, meu resultado operacional vai ser quanto? 20. Então, isso em percentual representa quanto? 20%. Ou seja, eu estabeleci um preço de venda de R$ 30 que gera um resultado operacional, né, um retorno sobre o meu ativo de 20% com um markup de 80%. Então, o que é que eu estou fazendo aí? Eu estou precificando e a partir da precificação mensurada, né, encontrando um markup de 50% e aplicando sobre o custo do meu produto, eu consigo ter um resultado operacional de R$ 20 mil, que representa 20% do que foi investido nesse negócio. Por que é interessante calcular isso, gente? Por que é importante a gente utilizar uma base de cálculo como essa aqui, né, e um passo a passo como esse? Se tratando de uma empresa como a empresa em questão, né, que está iniciando as suas atividades, é muito importante que os empreendedores eles mensurem, né, o quanto que eles estão investindo. Então, a partir da formação do preço de venda, né, e quando se encontra o markup, né, markup, que é esse, né, indicador, então a partir do momento que a gente encontra ele, aí é possível, né, a gente conseguir mensurar, inclusive, a expectativa de retorno, a capacidade de resultado do negócio, né? Então a gente não pode, né, para vocês entenderem que não é tão simples, né? Não é só chegar e definir um preço de venda. Isso até pode ser feito, mas é melhor você assumir um risco de forma calculada e mensurada do que atirar no escuro. Outra abordagem que é colocada aqui na nossa aula, gente, é a abordagem com base na concorrência. Então, o que é que a gente entende? Né? Que nessa abordagem, né, com base na concorrência, o administrador de preço, gente, ele preocupa-se em conhecer os produtos e os preços praticados pela concorrência, tá? Então, ele faz constantemente essa comparação, para selecionar uma das três possíveis posições, né? Então, vamos lá. Com base, olha só, vamos supor, eu faço esse cálculo, aí eu encontro um markup de 50%. Vamos supor que o meu custo, né, para produzir um produto é 20, com markup de 50% eu
estabeleço um preço de venda de R$ 30, que se eu tiver, né, considerando um cenário de operação que foi apresentado anteriormente, essa empresa ela tem uma capacidade de um ROI de 20%, então eu tenho isso mensurado, porém eu posso utilizar também, né, outra abordagem, que seria a abordagem na concorrência, ou seja, eu vou comparar com o mercado, com os principais concorrentes, e aí, com base nessa análise, eu posso estabelecer 3 posições possíveis, né? Preço baixo, igual ou acima da concorrência. Só que a gente precisa observar, né? A gente precisa considerar alguns pontos a respeito dessas 3 possibilidades. Então, vamos lá. No primeiro caso, é interessante avaliar, né? É interessante avaliar e se posicionar os preços abaixo da concorrência. Se a gente utilizar dessa prática, né, pode ter como consequência, né, a gente pode ter como consequência aumentar o volume de venda. E se esse aumento, né, é positivo para a empresa? Por exemplo, ó, o que é que acontece? A gente tem que avaliar, por quê? Vamos lá, se eu tenho um preço abaixo da concorrência, né, e como consequência eu tenho ali um aumento do volume de venda, ou seja, pelo fato de ter um preço baixo, as pessoas vão procurar mais ali a minha empresa, né? Eu vou ter um volume de venda maior. Se esse aumento, né, e esse aumento for positivo para a empresa, né, isso vai ocorrer justamente pelo fato, né, de novos clientes que eu vou atrair, né, e a gente vai trabalhar, evidentemente, uma estratégia para manter esses clientes cada vez mais fiéis, certo? Então, essa é uma situação que esse primeiro caso pode trazer, né? Quando a gente compara com a concorrência, trabalha com preço mais baixo do que ela. Porém, é importante a gente mensurar, quantificar se o preço abaixo ele é capaz de cobrir os custos que a gente possui e tem capacidade de gerar lucro, porque não adianta eu trabalhar com preço abaixo da concorrência e não tiver capacidade de gerar lucro para o negócio, né? Se eu não consigo, se eu trabalhar com preço abaixo da concorrência e não conseguir cobrir os meus custos, meu irmão, estou dando um tiro no pé, não estou fazendo nada. Estou trabalhando para fechar a empresa a qualquer momento. Ela não se sustenta com a quantidade, né, de resultados negativos ao longo do tempo. Aí eu vou ter que recorrer a empréstimos, aí aumenta o endividamento da empresa. Chega um momento, se eu não tomar nenhuma medida de reposicionamento de mercado e de uma nova estratégia de precificação, eu fico fora, tá? Então, é importante a gente observar esses fatores também. Já no caso aqui, né, na segunda opção, os preços, né, iguais da concorrência, é interessante avaliar muito bem quais são as diferenças oferecidas pela empresa, né? Porque, poxa, eu tenho o mesmo preço do meu concorrente, mas o que é que leva as pessoas a comprarem na minha empresa e não no concorrente, já que o nosso preço é igual, tá? Ok? Então, a gente tem que ter uma estratégia, né? Se eu utilizo, no caso, né, com base na concorrência, então eu utilizei a abordagem com base na concorrência. Então, eu analisei o concorrente, vou trabalhar com preço igual dele, mas e aí? Se esse concorrente tiver uma melhor estrutura de atendimento, uma qualidade, né, de atendimento superior à minha, então não vai adiantar muito ter o mesmo preço que ele. Então, a gente tem que entender também, né, quais são os atributos e benefícios que eu posso oferecer ao meu cliente. Então, um risco, né, que se corre, gente, com essa abordagem, existe um risco quando a gente escolhe essa abordagem, que é o seguinte, né? Qual é o principal risco aí, né, de se submeter a esse tipo de abordagem? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Espera aí, só um minutinho aqui, só ajustar. Então, o risco que o administrador, né, corre na hora de escolher essa abordagem, né, tanto a questão de manter o preço abaixo ou até mesmo igual à concorrência, é que ele precisa analisar também os custos e a estratégia do concorrente.
né? Então vamos lá. Às vezes o concorrente tem uma estratégia de custo, né? Ele tem uma parceria com um determinado fornecedor, ele consegue comprar em grande volume, né? E evidentemente acaba comprando com um preço menor ali do principal fornecedor que se tem naquele mercado, então ele tem uma maior competitividade, tá? Então, por exemplo, né? Imagina aí duas lojas de roupas que estão ali estabelecidas na mesma rua. Aí, supondo, né, que um dos comerciantes decida sempre posicionar seu preço em um patamar idêntico ou até um pouco mais abaixo da concorrência, ele pode pensar que está atraindo esse cliente para sua loja, aumentando seu volume de venda e dessa forma lucrando mais. No entanto, olhar para esse aspecto pode levá-lo ao prejuízo, ao invés de lucro. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. E com relação a essa terceira opção, né, os preços acima da concorrência, é importante também considerar de forma detalhada os diferenciais que o seu produto e o conjunto de serviços associados você oferece, né? Então, por exemplo, um restaurante, né, que nós temos aqui em Bacabal, por exemplo, né, é um restaurante que tem um cardápio diferenciado e que, evidentemente, eu posso até trabalhar com um cardápio superior da minha concorrência, da minha principal concorrência. Acontece que o que é que eu estou oferecendo de diferente? Desde o atendimento, de estrutura física, né? Restaurante tem muito isso. Você vai ali na cidade como São Luís, você tem restaurante de todos os gostos, todos os tipos. O que é que leva as pessoas, às vezes, a procurarem aquele mais caro, né? Elas estão buscando o quê? Um atendimento diferenciado, uma culinária diversificada, né? Pratos totalmente diferenciados que as pessoas, né, em determinado público, muitas vezes se encontra disposto a pagar bem mais caro por ele. Então, por isso, quando se adota, né, essa opção de ter um preço acima da concorrência, é muito importante que eu entenda quais são os meus diferenciais competitivos, tá bom? E aí nós temos esse exemplo, tá? Que traz assim de uma forma bem didática, né, o que a gente está falando. Então aqui ele está citando um exemplo, né, da rede supermercado Extra, tá? Então nessa rede supermercado, na Extra, há alguns anos eles posicionaram a quarta-feira como uma quarta extra no Extra e fizeram dela um dia de ofertas. Então, muitos concorrentes reagiram, implementando também ofertas especiais no mesmo dia da semana, porém não necessariamente sobre os mesmos produtos, evitando aí uma comparação direta com parte do consumidor. Então, este exemplo, né, é, no caso aí, uma boa abordagem de preço com base na concorrência, tá? E aí, ó, tem esse tópico que eu acho interessante que vocês façam em casa, né? Sempre coloco para vocês a importância que essas atividades que o material didático de vocês disponibiliza, eu sempre coloco a importância de vocês fazerem essas práticas, tá? Então, essa da aula de hoje, ela é bem interessante, ó. Ele coloca aqui que para compreender, né, para compreender melhor aí como os varejistas, né, aplicam a abordagem de preços, né, com base na concorrência, que tal aí vocês fazerem um levantamento de preços, mas tentando destrinchar, né, tentando avaliar as estratégias por trás né, desses empreendimentos. Então, o que é que ele sugere aí? Né, que vocês façam uma coleta, né, de folhetos de redes de supermercados na sua região. E aí ele sugere também, como a gente, né, tá até um pouco difícil fazer isso, né? Mas aí ele sugere fazer também pesquisa pelos sites, né? Então a gente pode, por exemplo, entrar no site do Walmart, Carrefour, até mesmo no site do Extra, né, e fazer uma pesquisa, mas nem sempre esses folhetos estão disponíveis. Então ele sugere aí que se observe, né, como é que essas redes agrupam suas ofertas. Então, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa e verifica que o Carrefour tem um dia da semana que ele faz uma oferta diferenciada, né?
É uma atividadezinha bem interessante, aí, só para vocês praticarem, entenderem um pouco dessa relação, né, dessa abordagem com base na concorrência, né? Então, principalmente essas grandes redes de supermercado, elas acabam competindo entre elas ali, fazendo ofertas, sempre ali fazendo esse comparativo, tá? A outra abordagem, né, que a gente vai utilizar agora é a abordagem com base na percepção, né, com base na percepção de valor do cliente. Os autores base, né, o autor base, os autores base aqui da aula de hoje, eles afirmam que a precificação, né, estabelecer preço, a precificação colhe o fruto do investimento da empresa em desenvolvimento de produto e marketing ao capturar o valor do tempo, esforço e recursos dedicados ao negócio da empresa. Então, o que é que a gente precisa entender? Que ao manter a perspectiva com base no valor, a empresa estaria ainda, segundo os autores, criando aí a base necessária para a execução de todo o trabalho de precificação estratégica. Então, o que é que eles entendem? Que o profundo entendimento, né, de como produtos e serviços geram valor para o cliente, isso é o principal insumo para a execução do trabalho das estratégias de preço, né? Ou seja, qual é o valor, né? Qual é a percepção de valor do cliente? Qual é o valor percebido do cliente? Então, para a gente entender, né, para melhor entendimento dessa percepção de valor, é muito importante, né, que a empresa ela faça o quê? Ela pesquise o seu mercado. É muito importante que ela ouça, que ela observe, né, os seus potenciais clientes. Por isso, gente, que aqui é muito válido, né, nessa abordagem, para que você tenha essa percepção, a implementação de um CRM, tá? Para quem não sabe o que é um CRM, é a gestão de relacionamento com o cliente, certo? Então, anota aí, quem tiver com caderno, tá? A gestão CRM, né? A gestão de relacionamento com o cliente. Essa gestão, gente, ela possibilita, né, é uma estratégia, então, até mesmo para você poder ter uma melhor percepção, né, do valor percebido pelo cliente, você fazer uma gestão de relacionamento com o cliente, que é uma estratégia de negócio, né, para qualquer empresa que busque aí melhorar as suas receitas e até mesmo a lucratividade, além de reduzir custos, né, aumentando aí a fidelidade, né, do cliente, o CRM é uma boa prática, né, porque aproxima, né, é uma estratégia de negócio que a empresa, né, ela consegue, em sua essência, né, essa gestão de relacionamento com o cliente, ela refere-se aí a todas as estratégias, né, para gerenciar a interação da empresa com o cliente, né, e possíveis consumidores potenciais, tá? Então, CRM, que no inglês, né, professor, mas CRM, por que que a CRM tem a ver com gestão de relacionamento com o cliente, né? Gestão de relacionamento com o cliente é a tradução, né? Que é a Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Então, essa relação, ela é muito importante ser trabalhada, né, dentro da empresa, né, fazendo constantemente essa avaliação entre o que a empresa oferece, né, e a percepção do cliente. É algo realmente muito importante, né? Então, é muito importante que a empresa também pesquise o mercado, né, ouvindo e observando esses potenciais clientes. Então, como eu disse, essa observação desses potenciais clientes, né, em determinados locais específicos, né, onde se pretende comercializar o produto, é muito importante. E para que a gente possa entender melhor, né, o que significa essa abordagem, né, essa abordagem com percepção do valor do cliente de uma forma mais simples,
pense, né, em um consumidor que está na praia, né, por exemplo, né, um consumidor que está ali na praia, e se pergunte o quanto esse consumidor está disposto a pagar por uma lata de refrigerante. Então, o que é que acontece? É possível, né, que a gente já tenha visto, né, andando aí em alguma praia, a gente observe, né, uma dessas vendas sendo realizadas. Inclusive, a gente pode até, inclusive, ter sido ali o comprador. Que, em geral, os preços ali na areia, eles chegam, inclusive, ao dobro, ou até mesmo um pouco mais do que o preço desse mesmo refrigerante em um bar do outro lado da rua da praia. Quando eu fui ao Rio de Janeiro com minha esposa, eu tive até uma experiência semelhante com ela. A gente consumia o mínimo possível na orla, né, da praia. Então você vai ali na região, por exemplo, de Copacabana. Você consumir, por exemplo, uma long neck naquele quiosque na orla da praia, papai, é aquele negócio, você paga 10 pila. Aí você sai da orla, vai em dois quarteirões, né, no mesmo bairro, você só sai dali da orla da praia, você já paga pelo mesmo produto um valor bem menor. Então o que é que a gente fazia? Tentava curtir o máximo, né, o local, né, sentava no quiosque, consumia ali no máximo a questão da bebida, mas a parte de alimentação, meu amigo, na hora que batia a fome, bora almoçar. Ia para a rua de trás que o valor comia bem, de qualidade, um restaurante bom, porém com valor, né, bem mais acessível do que você fazer qualquer tipo de refeição na orla da praia. Então, essa é a questão, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, dependendo da postura do consumidor, a percepção de valor que a gente tem, então, assim, tem pessoas que elas vão para esse local, elas vão para a beira da praia e elas pagam, né? Elas pagam bem mais caro do que elas pagariam no supermercado. Por quê? Elas não vão sair da praia para ir no supermercado comprar um refrigerante, elas vão pagar esse valor, né? Uma água de coco que você pode comprar no comércio por um valor X, você paga o triplo. Mas você está na praia, meu amigo, você não vai atrás, você vai pagar lá. Então, essa questão bem prática assim, para a gente entender o que é esse valor percebido. Né? O valor percebido, né? A percepção de valor do cliente que ele tem sobre aquele produto. Tá? Então, vamos lá. Nos três casos, o consumidor é o mesmo. Então, o que é que a gente pode entender? Que, no geral, por exemplo, quando a gente observa, nesse caso aí da praia, né, que a gente possa ter visto, inclusive, parte dessas vendas, onde a pessoa ela chega a pagar aí o dobro, ou até pouco mais, né, do preço de um determinado produto, no caso do refrigerante. Né? Então, o preço, por exemplo, num bar, por sua vez, ele já pode ser, inclusive, um pouco mais alto do que o preço do supermercado, na esquina mais próxima. Então, o que é que a gente pode observar nos três casos? Você tem três situações, né? A venda na praia, a venda no supermercado, né? E a venda num bar. Então você vê lá, né? Três locais diferentes: a praia, um bar e o supermercado, e o mesmo produto. Você vê que são três casos em que o consumidor é o mesmo. Então, o que é que acontece com esse consumidor que aceita pagar diferentes preços em locais tão próximos? Isso, gente, vai indicar claramente que, mesmo que não tenha consciência disso, é que esse cliente ele reconhece a agregação de valor sobre o mesmo produto por meio da localização, do tipo de espaço, da facilidade, do conforto e outras opções que podem ser nomeadas. É aquilo que eu disse para vocês: o valor percebido pelo cliente é dado um nome de valor de uso. Por exemplo, quando a gente fala assim, né, valor percebido pelo cliente, isso representa o quê? O valor de uso. É assim, né? Então é assim que o valor de uso
percebido pelo cliente na praia sendo diferente do valor de uso que ele percebe no mesmo produto disponível no supermercado ou na esquina mais próxima da praia. Então, esse valor de uso faz com que os preços eles podem ser mais elevados à beira do mar. Então, por esse motivo, né, é muito importante que, né, a minha estratégia de preço também considere essas situações, né? Considere essas questões, tá? Então, vamos lá. Eu vou botar um comércio localizado na região litorânea, uma loja de conveniência. Então, eu posso trabalhar, inclusive, com preço maior do que o preço que é praticado lá no supermercado, num determinado bairro da cidade. Por quê? Porque tem a questão do valor de uso que o cliente vai ter naquela loja de conveniência. Então, esse cliente normalmente vai ser o quê? Vai ser um turista, uma pessoa que está passando, que precisa comprar alguma bebida, que vai levar para o hotel. Então, ele vai pagar mais caro. Ele não vai sair ali da sua zona de conforto para ir para um bairro mais distante para pagar, né, um valor, né, menor, tá? Então, isso são estratégias que podem ser adotadas, tá bom? E os estrategistas de preços, eles avaliam constantemente. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Alguma colocação? No momento, nós temos aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 alunos. A sala estava mais cheia de gente. O pessoal entra e sai aqui, é? Eu não entendi. Vamos pegar a falta, galera. Galerinha, não... agora há pouco estava lotado de gente aqui, mas a galera foi saindo, macho. Será que a internet, o pessoal que não tá legal? Então, galera, é o seguinte. O conteúdo na nossa aula é isso aqui que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, assim, a aula de hoje, ela tem esse enfoque nessas abordagens. E aí a gente vai agora discutir aqui a nossa situação problema da aula de hoje, né? O que é que a gente precisa considerar na aula de hoje, aqui na nossa situação problema, que é o seguinte. A Joana e o Marcos, eles tinham várias tarefas, né, a cumprir, certo? E chegaram aos seguintes resultados. Eles decidiram, primeiro, né, adotar uma estratégia premium com relação aos preços de seus produtos. Tomaram essa decisão com base nos seguintes motivos. Então, foi o que eles fizeram. Eles apuraram os custos diretos de seus produtos e, após terem percebido, né, todas as orientações necessárias, incluíram também aí os custos indiretos, né? Ou seja, eles utilizaram, no primeiro momento, aquela apuração de custo que a gente falou ali lá no início da aula. Então, eles assumiram como custo direto todos os ingredientes relativos aos lanches, né? Então, vamos lá, vamos entender. O que é que seria esse custo direto? Os lanches, né? As embalagens, as horas de produção, certo? Divididas aí em compras, preparo, entrega, né? Que é um caso bem específico de uma pequena empresa em que os trabalhadores fazem um pouco de cada função, né? Então, como é uma empresa pequena, você vai ter lá na linha de produção pessoas que cuidam tanto da parte de compra, preparo e entrega. Ratearam também o aluguel do espaço, né? O espaço que eles vão utilizar para produzir, né? A energia, o gás, a água, os investimentos em divulgação, né? E as horas de trabalho administrativa. E ainda também faltou considerar os impostos e a comissão do parceiro. Em breve, né? Veremos esse ponto, tá? Essa questão desses parceiros aí que eles estão utilizando para comercialização de seus produtos. Por fim, foi que eles concluíram. Eles chegaram, gente, a um custo médio de R$ 3,48 por lanche. Significa o quê? Que para fabricar, né, produzir um lanche, eles vão ter um gasto aí, referente ao custo de 3,48, né, R$ 3,48. Se eles fossem usar
exclusivamente a decisão de definir uma margem sobre o custo, que é essa margem sobre o custo, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, passo a passo, para a gente encontrar o que? O markup. Então, esse markup tenderiam a estabelecê-la próxima de 70%. Então, foi que eles utilizaram o markup de 70%, fixando aí o preço do lanche de por quanto? Por R$ 5,90. Então, vamos lá, vamos analisar aí e começar a anotar, né, no caderno aí essas informações. Então, vamos lá, 3,48 é o custo do lanche, mais 70%, né, de marcar, o preço do lanche vai para R$ 5,91,6, aproximadamente, ficou arredondado aí, está arredondado em 5,90, tá? Aí o que é que eles consideraram? Então vamos lá, custo para produzir R$ 3,48 um lanche, ou seja, uma unidade do lanche, R$ 3,48. E eles fixaram um preço de venda, utilizando um markup de 70%, um preço de R$ 5,90. No entanto, o que é que eles observaram? Ao olhar a concorrência, perceberam que os lanches naturais têm um preço médio de quanto? R$ 7,00. Então, eles fixaram, né, um markup de 70%, só que, né, lá na região, o preço médio é de R$ 7,00. E aí, o terceiro passo foi, então, o quê? Considerar a pesquisa realizada com os potenciais clientes. Então, o que é que a gente pode entender? O que é importante a gente lembrar? Vale lembrar, gente, que os lanches produzidos pela dupla, né, eles... Então, o que é que a gente precisa entender? Que vale lembrar que os lanches, né, produzidos pela dupla não são simplesmente lanches naturais, né? São lanches o quê? Vegetarianos, produzidos com insumos orgânicos e que o ponto comercial é especializado na venda para consumidores que buscam produtos naturais e saudáveis. Então, a pesquisa também mostrou que esse público percebia um alto valor na sua oferta e se propunha a pagar preços que variam entre 10 a 18 reais. Olha só, na hora de fazer a contabilidade, né, na hora de mensurar os custos e estabelecer um percentual de margem, eles fixaram um preço de quanto? De R$ 5,90. Olhando para a concorrência, eles observaram que o preço médio é de em torno de R$ 7,00. Mas fazendo uma pesquisa, né, que foi realizada com potenciais clientes, eles conseguiram mensurar que o valor, né, de uso do público pesquisado girava em torno aí, eles estavam dispostos a pagar um preço que poderia variar entre 10 a 18 reais. E aí é a vez, né, de vocês, queridos alunos, né, ajudar o casal aí a solucionar o próximo passo. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Prepare um parecer que determine os preços a serem adotados, indicando os motivos de sua recomendação. Inclua também uma comparação das margens brutas, partindo da primeira, ou seja, se tivessem usado apenas os custos, passando para o caso de adotarem preço de concorrência até chegar aos preços definidos por você, ou seja, qual é o preço que vocês vão definir para esse caso em questão. Apresente também a margem líquida alcançada para os preços que você escolheu e para o preço que cobrariam caso usassem apenas com base
os custos. Então, para fazer isso, você precisa saber que os impostos são 4,5%, a comissão do parceiro para a venda é de 35%, ou seja, tudo aquilo que for vendido vai ser de 35%, e uma estimativa para o volume de vendas de acordo com a demanda levantada na pesquisa, que é de 500 lanches, tá? Então, é essa atividade que vocês vão precisar fazer hoje. Quando, professor? Hoje. Que hora? Agora. Então, meus amados, vocês vão analisar, sem medo de errar, e vão me responder conforme o que está sendo colocado aí para vocês, conforme o que está sendo exigido, tá? Então, vocês vão ler aí o material, né? Ver o que está sendo aí solicitado e vocês vão preparar esse parecer. O que é que eu quero? Que vocês preparem um parecer e determine os preços que vocês, né, vão adotar, indicando os motivos de sua recomendação. E nesse parecer, vocês vão incluir, né, essa comparação das margens brutas, tá? Apresentar também a margem líquida alcançada para os preços que você escolheu e para o preço que cobrariam aí caso usassem apenas um método de base de custo. Então, a própria situação coloca aí para vocês que, para fazer isso, o que é que vocês precisam saber? É que os impostos, né, então, ou seja, estão baseados naquilo que vocês... Vamos supor, professor, eu escolhi um preço de venda, eu vou utilizar um preço de venda de R$9. Então, quanto é que vai ser tua receita vendendo a R$9? Bom, 9 vezes 500 lanches vai dar quanto a receita? Porém, tu vai ter os impostos sobre essas vendas, tu vai ter a comissão, certo? Certo? Então, tudo isso são informações que vocês vão fazer, vão analisar e vão me responder, ok? Esse parecer, né, toda a resposta de vocês, vocês vão mandar no formulário, tá? Formulário eletrônico. Aí, vou já disponibilizar aqui o link. Vou colocar agora aqui para vocês o link, tá? Para vocês responderem o que está sendo solicitado aí no Sem Medo de Errar. Você vai fazer em dupla, não, individual. Se vire. O que? Se vire. Aí eu vou colocar agora para vocês aqui o link. Sei que nada sei. Lascou. É, papai. Pensando que a vida é mole, rapaz. A vida não é moleza, não. A gente vive na dificuldade. Eita, galera. Então, essa aula aqui, ela é show. Então, isso aqui, gente, é uma análise bem técnica que vocês vão fazer sobre a situação em questão, tá bom? Vamos disponibilizar agora o link aí para vocês. Ó, o link, ele está disponível aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Ai, ai. Eu vou botar o link aí para vocês, tá? Ó, gente, vendo slide, eu coloquei um QR Code aí para vocês fazerem a leitura e
acessar o link. Vou botar logo aqui. Ó. Quem estiver assistindo no computador, tiver leitor de código, medo de errar. Tá? Então, gente, esse sem medo de errar, ele tá na apostila de vocês. Ele tá na página 132, tá? Que é a página 132 da apostila. Página 132 da apostila, vocês entram lá para vocês fazerem isso aqui para entregar hoje. Página 132. Gente, todas essas atividades que eu estou passando ao final da aula, ou seja, toda a discussão, toda a análise e a resposta que vocês estão fazendo ao final da aula, eu vou computar isso aí tudinho, tá? Para formar a nota de vocês referente à nota das atividades formativas, entenderam? Então não deixem de fazer, tá bom? Então, na aula passada a gente passou uma atividade, hoje mais outra, ou seja, toda aula eu vou estar botando vocês para trabalhar, para pensar, né? Para ficar não é só aqui ouvindo que eu tenho para falar, não. Eu quero que você, o feedback que eu quero. Então, assim, eu passei aqui o conteúdo, a gente explicou, e agora eu quero um retorno de vocês, eu quero um feedback sobre o que vocês vão fazer enquanto gestores, né? Então, supondo aí que você é o gestor, né? Você vai aí auxiliar essa empresa e aí vocês vão avaliar e tomar a decisão, e o que vocês tomarem de decisão vocês vão responder. Então, quem tiver com leitor de código, pode ler aqui pelo slide, né? Bota o celular aí na frente do computador, lê o código, você vai ser direcionado para o formulário do Google, onde você vai digitar lá a sua resposta, tá? E eu vou colocar também o link, esse link aqui desse formulário, ó, só para mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Na hora que você acessar esse link, na hora que você acessa esse link, você é direcionado para um formulário eletrônico. Tá aqui, ó. Vocês vão ser direcionados para cá, ó. E aí, vou virar, nossa, cá, ó. Formuláriozinho, ó. Aí você tá dizendo aqui, ó, dizendo o que é que você tem que fazer, né? Prepare um parecer que determine os preços, tá. E aqui você vai brincar e digitar a sua resposta à vontade, tá? Então, meu amigo, ó, não deixe para fazer isso aqui daqui a pouco, não. Faça agora, porque isso aqui vocês vão ter que pensar, vocês vão debater entre aí, com os coleguinhas e tal, mas cada um vai mandar o seu, tá? E manda ver. Vai digitando, professor, tal, eu vou fazer isso, o preço vai ser isso, a margem vai ser isso, e manda ver. E vai digitando, tá? Não tenha pena, não. Observe aqui, ó, dá para você contextualizar, botar uma resposta bem complexa aqui. Quer dizer, complexa não, bem objetiva, porém com bastante conteúdo, tá? Resposta bem condizente com o que está com o que tá sendo solicitado. Beleza? E é isso aí, tá? Eu vou disponibilizar esse link também no Ava, tá? Para que vocês possam fazer. Vou botar agora. Eu vou até entrar agora aqui na minha página da Pitagas, no meu portal do professor, para mostrar bem aqui para vocês onde é que vocês vão encontrar. Professor, o colega aqui disse que tentou entrar na aula hoje, mas ele não conseguiu entrar no Teams. Não tem problema. Daqui uns 30 minutos, a nossa aula
ela fica gravada, eu finalizo aqui a gravação e eu posto ela também no Ava, tá bom? Então, ó, eu vou colocar no Ava, o Ava aqui no ambiente, vocês vão entrar na unidade 3, seção 2, ou seja, encontro 3, seção 2, tá? Encontro 3, seção 2, tá? Então, unidade 3, seção 2, no ambiente aula. Lá vai estar postado para vocês esse link, né, do formulário, para vocês entrarem. Vou colocar o slide e vou colocar também a gravação da aula, tá bom? Só um minutinho aqui que eu vou lá jogar o link. Para quem tiver... Professor, Oh, professor, é até antes das 12, né? Para fazer o isso, formulário. né? Isso. Você começa agora para poder dormir, né? Tá. Não é É, não? verdade. É deixar para perto das 12 e faz nas pressas. Começa agora, porque agora tá cedo, agora que é 8h30. Vai jantando aí, comendo um feijãozinho, um cuscuzinho com ovo e vai fazendo. É, é uma mão no cuscuz e a outra no computador trabalhando. Quem não Bora, meu tiver, povo! Bora, meu e quem, povo! e quem não tiver computador, professor, manda no teu computador. Por isso que eu estou fazendo isso aqui via formulário, para facilitar a vida de vocês. Vocês entram no formulário, né? E já eu vou mostrar para vocês como é que ele fica lá. Tá? Via formulário, atividade sem medo de errar, vai ficar via formulário, seção 3.2. Então, nesse formulário, como eu coloquei para vocês, ele já fica lá no Ava. Então, você entra pelo celular, clica lá no link e automaticamente você é direcionado. Tá? E aí lá você digita a sua resposta. O que é que eu sugiro? Que vocês façam isso, né, no caderno e tal, e depois passar limpo, né, faz lá o rabisca e depois digita lá no formulário a resposta definitiva, entendeu? Ok? Ó, já coloquei aqui no Ava. No Ava eu já coloquei aqui para vocês, gente. Espera aí, só um minutinho que aí eu vou liberar vocês para vocês iniciarem, tá? A quem quiser, quem já pegou aqui pelo QR Code, já pode ir mandando brasa. Agora os coleguinhas ainda que não ainda que vão precisar acessar o Ava, vou mostrar aqui onde é que ele vai ficar. Só um minuto. Vou mostrar aqui para vocês que eu estou aqui abrindo o Ava agora aqui. Ó, como eu disse, vocês vão encontrar lá o link, né, esse link para responder a atividade. E vocês vão encontrar também um slide da aula de hoje, que é um resumo, né, da apostila, tá? Então, o slide, ele é um resumo da apostila, então, por isso que eu indico que vocês utilizem os slides somente como roteiro de estudo, tá? Utilize o slide como roteiro de estudo para não... porque fica muito superficial, tá bom? Agora eu vou projetar aqui na tela para vocês verem aqui como é que vocês vão localizar. Só um minutinho. Ó, eu tô aqui no Ava, entrei agora aqui no meu Ava. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica isso, ó. Entra aqui na disciplina de composto mercadológico. Aí vocês vão lá, unidade 3, né? Unidade 3, seção 2, né? Aí aqui, ó, no ambiente aula, vai aparecer. Às vezes não aparece, aí você dá um F5, ó. Se você entrar e não aparecer nada, aí você atualiza a página, dá um F5 que aparece depois, ó. Tá aqui, ó, atividade sem medo de errar. Quando você clicar aqui,
Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Você clica aqui, atividade sem medo de errar, seção 3.2. Aí ele vai abrir esse campo. Aí você clica no link, ó. Clicou no link, você já vai ser direcionado lá para o formulário para digitar sua resposta, beleza? Ficou claro? Aí aqui. Aí, professor, e o slide também tá lá, unidade 2, seção 3. Aí tá aqui, ó. O slide também já tá aqui. Você clica aqui no slide, ó. Slide, composto mercadológico. Ó, clica aqui. Na hora que você clicar, ele vai baixar aqui no cantinho da tela. Ó, aqui, ó, baixando aqui já o slide que eu utilizei, tá? Cancelar aqui que eu já tenho ele. E daqui a pouco, gente, daqui uns 30 minutos, para quem perdeu a aula, quiser, ou até mesmo para quem já assistiu a aula e quiser revisar novamente, quiser assistir novamente, daqui uns 30 minutos essa aula ela fica aqui também. Aí você vai ter 3 links: atividade sem medo de errar, o slide e aula ao vivo, né? Você vai ter um link aqui, aula ao vivo, seção 3.2, composto mercadológico. Daqui uns 30 minutos vai estar lá, vai estar aí no Ava para vocês acessarem também, beleza? E é isso, gente. Tá? Estudem aí, se aprofundem para fazer uma boa atividade. Como eu disse, essas atividades elas vão servir como ponto da atividade formativa. Então, só vai ter ponto na atividade formativa quem assiste a aula e quem faz as atividades. Pessoal aí, agora na prova passada, muita gente não estava assistindo as aulas, depois apareceu o nome de gente nos trabalhos que estavam sendo enviados, e agora eu não vou aceitar isso não. Tem que estar ativo nas aulas para responder as atividades, beleza? Ok, gente? Então, Ok, até mais. E boa noite a todos. boa noite. Bom estudo. Tá bom? Alguma dúvida, se tiver aqui, eu estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Aproveite. Tá certo. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Vamos em paz, que o senhor os acompanhe. E faça a atividade. A aula não continua. A atividade aqui, gente, é a continuação da aula, viu? É como se eu estivesse dando aula lá na faculdade, né? Deu aqui um intervalo e eu boto vocês para bater cabeça para fazer as atividades. Então é isso aí. Vamos continuar. Para ver se daqui para 10 horas vocês terminam. Vamos em paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Amém. Tchau, professor. Amém. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.